Então tá, vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer ao DAECA pelo convite, de estar aqui debatendo com vocês essa discussão, e com os colegas também que estão aqui, os amigos. Bom, então, assim, é claro que o governo está recém começando, né? Então é bom a gente ter essa dimensão de que algumas coisas estão vindo à tona agora, né? Então eu vou trazer aqui um debate, né, uma apresentação de conjuntura e colocando o que a gente pode ver para frente, tá? Então eu queria começar a partir daqui dizendo que a minha bola de cristal está quebrada, né? Ela não está funcionando. A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente pode fazer algumas conjecturas a partir do que está acontecendo e a partir do que aconteceu, né? Sabendo que podemos errar com relação a isso, né? Então é isso, né? Então, primeiro começando assim uma comparação, né, entre 2003 e 2023, né? Nós temos um cenário diferente, embora ambos governos sejam governos de conciliação, né? Nesse cenário atual, nós temos claramente uma situação muito mais tensa, né, porque existe uma oposição muito mais forte e violenta, inclusive. De outro lado, a política econômica de 2003 ela tinha menor margem para grandes ousadias, né? Havia um consenso, né, liberal, né, mainstream, no debate internacional, de tal forma que era muito difícil de fazer alterações. No meio do caminho, teve a crise de 2008, teve a pandemia, que acabou colocando em xeque muitas das questões relacionadas à política econômica, né? O liberalismo, né, a austeridade, mesmo a política monetária está em discussão, né, na agenda internacional. Então, isso faz com que a figura presidencial e o ambiente atual seja de mais facilidade, ou menos dificuldade, eu diria, para efetuar mudanças de política econômica, e mesmo o presidente da República tem discutido esses temas, né, surpreendentemente agora, debatendo a questão do Banco Central, né, criticando a política monetária e a autonomia do Banco Central, né? Então, o Lula, de 2023, mais crítico à política monetária, à política fiscal, trazendo mais a questão de política industrial, né? E, de outro lado, né, a figura presidencial também é mais experiente, né, mais sábio politicamente, e um líder internacional consolidado, né, ao contrário de 2003, que estava ainda meio com receio de falar certas coisas, agora não, né, claramente. De outro lado, o Conselho Monetário Nacional é dessas três figuras, né, sendo dois liberais e um progressista, mas também com um pezinho meio liberal, né, que é o Haddad. Então, assim, nesse sentido, também uma certa dificuldade de alterações de política econômica, né, muito embora o presidente da República esteja trazendo esse debate, tá? Então, vamos lá, direto ao ponto, né? Eu vou trazer assim, os principais problemas, já que a gente tem pouco tempo, e as principais, desafios, né? Então, nós temos, de um lado, né, um regramento fiscal que é uma confusão, né? É um grande emaranhado com muitas regras, né? Nós temos diversas regras, são mais de 10. Eu listei aqui as 4 principais, né? A lei de responsabilidade fiscal, né, que está relacionada ao superávit primário, né, a regra de ouro, o teto de gastos, a PEC 186, né, essa mais recente de 2019, além de outras, né. Então, há uma restrição fiscal muito grande, né, e uma das agendas aí é a mudança do regime fiscal. A gente não sabe exatamente como vai ser, né, acho que o professor Maurício vai discutir mais sobre isso à frente, tá? Ainda diagnóstico, né, nós temos, como sabemos, um sistema tributário bastante regressivo. E, nesse sentido, aqui, por exemplo, aqui, né, nós temos a tributação muito centrada em bens e serviços, em torno de 50% da tributação sobre bens e serviços, o que onera demais os mais pobres, né? Enfim, então, a tributação pouco progressiva, a questão do imposto de renda também relativamente pequeno, né, o que o Estado recebe de imposto de renda, mas a professora Rosa também vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então eu vou pular aqui a discussão, tá? Sobre
o panorama fiscal. O que nós temos, né? Temos um quadro recente, eu coloquei aqui do último ano do governo Temer até o final do governo Bolsonaro. Nós já vínhamos 8 anos de déficit primário, tá? No governo central. Ali tem o momento da pandemia, né? Em que eu tenho um crescimento das despesas e uma redução das receitas, e no final do ano passado aqui uma reconversão, né? Passa a ter, então, superávit primário. Então, nós temos um quadro que vinha longo de déficit primário, né? E a partir do final do ano passado passa a ter superávit. Esse superávit foi, de um lado, porque houve ampliação das receitas, e de outro também porque houve redução de despesas, né? Enfim, principalmente no serviço público. Tá? Então, a despesa com serviço público caiu, né, bastante nos últimos anos. Tá? E, assim, uma das discussões que está em pauta aí, com relação à política econômica, é a questão da regra fiscal, da política monetária e o desdobramento que isso tem na dívida pública. Né? O que acontece? Né? O objetivo, no final das contas, é uma estabilização da dívida pública. Tá? Mas o que aconteceu nos últimos anos? O que aconteceu foi que, a partir do momento que houve uma agenda de redução de gasto público, sobretudo a partir de 2015, tá? Até, mais claramente, 2021, o que nós temos, na verdade, é que essa agenda, coincidência ou não, ocorreu juntamente com uma redução da taxa de crescimento econômico. Isso fez com que, então, a dívida pública crescesse. Então, você tem uma agenda de austeridade, e a dívida pública cresceu. Né? Ou seja, né, aqui nós temos, então, um crescimento da dívida pública, sobretudo nesse período aqui, né, de 2015 até 2020, e, mais recentemente, então, uma pequena recuperação, uma redução do endividamento público aqui, do setor público, no geral, dívida líquida, interna, externa e total. Tá? Ainda nós temos um quadro mais longo de redução do salário, né? De toda forma, né? Nós temos aqui o salário médio, né? Houve uma elevação aqui no período da pandemia, e depois que foi o auxílio emergencial, uma retração importante, e no ano de 2022 uma recuperação. Né? A taxa de desemprego, aqui nós temos duas séries, né? A taxa de desemprego, então, vinha numa trajetória de queda, subiu rapidamente aqui, né, até metade do governo Bolsonaro, e depois entrou numa trajetória de queda novamente, muito embora ainda mais alta, né, do que o patamar que estava, enfim, na década de 10 aqui. Tá? A proporção dos salários, acho que você vai falar mais sobre isso também, então eu vou pular, né, para não ficar sobreposição. Né? Enfim, a taxa de pobreza, que tinha caído de forma bastante expressiva, né, na chamada década inclusiva, até um ponto mínimo em 2014, tá? E aí, a partir daqui, então, passa a crescer a taxa de pobreza. Muito bem. Então, esse é o quadro. Né? Trouxe assim, uma visão geral do passado. Né? O futuro. Bom, o futuro a gente não sabe. Né? O futuro, como eu falei, a bola de cristal quebrou. Né? Mas, de toda forma, a gente pode ver quais são os desafios que o governo tem. São muitos. Né? E aí eu separei em dois tipos. Né? São que eu considero, né, minha opinião, os desafios realizáveis e os desafios utópicos, né, que são possíveis, eventualmente, mas, né, ainda considero muito difíceis. Tá? Então, assim, primeiro o desafio realizável, né, combater o urfascismo e manter a democracia. Né? Para mim, esse é o ponto número 1 do governo. Tá certo? A gente pode chamar de novo, podemos classificar depois, novo, proto, pós, neo, o que for, mas é fascismo, claramente. Né? Então, eu acho que esse é o desafio número 1. Né? Combater o fascismo, né, que está aí, né, na sociedade brasileira. Eu usei o conceito amplo, urfascismo, que abrange qualquer tipo de subdivisão, enfim, né, qualificações a gente pode fazer no futuro. E manter a democracia. Tá? Eu acho que esse é o principal ponto, na verdade, do governo. Tá? Segundo, aí entrando na agenda econômica, né, que acho difícil, mas realizável, e está aí na pauta. Fazer uma reforma tributária simplificadora, acho que isso passa. Né? Agora, progressiva, não sei. Né? Tem que conversar
com o Congresso, tem que fazer um consenso na sociedade. Aparentemente, o governo está indo nesse sentido, quer fazer a reforma progressiva, ou seja, cobrar mais dos mais ricos, né? Mas é uma agenda que não é fácil, né? Nunca aconteceu isso, quer dizer, nas últimas décadas não foi possível. Mais 5 minutos, tá? Unificação das regras fiscais, né? Que também é difícil, tá certo? Está na pauta aí para esse ano, né? O governo quer fazer, não sei se vai conseguir, né? Ampliação de serviços sociais, educação, saúde, moradias e transferência de renda. Que é o que é a pauta do governo, né? Estou colocando aqui algumas questões, acho que o mais central é a gente discutir depois, se tiver um pouco de espaço para isso, né? E outra coisa que eu acho que está acontecendo já, né? O Brasil, mas na verdade não o Brasil, a figura presidencial como um líder global, né? É uma das principais lideranças do mundo hoje, sem dúvida nenhuma, tá? Tanto na área política, claramente, como ele, como figura política, mas também, potencialmente, como líder ambiental, né? Que seria uma novidade com relação ao período posterior. Tá? Então, acho que isso é possível do governo fazer. Aí eu vou colocar o que eu acho que é muito difícil, né? Alterar a autonomia do Banco Central e discutir as metas de inflação, né? O presidente está tentando, né? Está falando sobre isso, né? Eu acho que ele não pretende mudar a autonomia do Banco Central, mas talvez mudar a agenda. Uma pressão política, evidentemente, do presidente da República é intensa, né? Então, existe já uma pressão política para que haja uma flexibilidade monetária, mas também, potencialmente, isso pode se dar através de alteração legal, com revisão das metas de inflação, enfim, mudar isso, né, que tem um custo fiscal enorme, tá certo? Então, o que o Brasil gasta em juros é uma bagatela de dinheiro. É meio estranho a gente falar em ajuste fiscal, só que a despesa com juros é gigantesca, tá? Manter o equilíbrio fiscal e atender às demandas sociais. Isso aqui, né, aumentar gasto em saúde, aumentar gasto em educação, moradia, transferência de renda, recompor o salário dos servidores, tá certo? Fazer um monte de coisa que o governo está prometendo e manter o equilíbrio fiscal, me desculpe, é impossível. Não tem como. Né? É uma coisa ou outra. Né? Ou um pouquinho de um pouquinho de outro. Tá certo? Não tem como fazer as duas coisas. E é isso que o governo está prometendo. Né? Então, eu acho utópico, né? Completamente irrealizável, na verdade. Tá? A questão da reindustrialização também estava em discussão, né? Enfim, é um debate antigo já do Brasil. Enfim, eu particularmente sou cético, tá certo? Acho que é muito difícil, porque nós temos uma classe empresarial que não quer, né? Que é fraca, que não tem capacidade de liderança, que não quer, que tem uma pauta liberal, né? Que concorda com a redução do Estado, que é contra a intervenção do Estado, tá certo? Então, vamos chamar os líderes empresariais. Onde? Cadê eles? Né? Para liderar essa reindustrialização. Eu, sinceramente, sou cético, mas o governo está apostando e parece que a fonte disso vai ser através do BNDES, né, que está nessa linha de da reindustrialização e também a questão ambiental conjuntamente. Tá? E assim, né, eu já estou esgotando meu tempo, então, para fechar, definir melhor as competências federativas, que eu acho que seria, né, o ideal, o desejável, aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então, as competências federativas, os gastos das receitas, são uma confusão. Né? E seria necessário a gente redefinir isso, tá certo? E eu acho que é muito difícil. Né? Então, em síntese, né, esse é o meu recado. Na minha opinião, é um governo muito difícil. Tomara que ele termine o mandato, né, mas não sabemos, certo? O clima político está bem tenso. Vamos ver até onde o governo consegue fazer alterações. Né? Eu sou cético, certo? Eu acho que alguma coisa pode acontecer, a gente pode ter surpresas positivas, mas eu sou cético com relação a isso. Então tá, é isso. Depois a gente pode discutir mais outras questões. Obrigado. Obrigado, professor Robert. Agora eu passo a palavra para a professora Rosa. Professora Rosa, fique à vontade.
Obrigada, Igor. Boa tarde a todos. Então, primeiro, agradecer o Diretório Acadêmico pelo convite, por organizar esse evento. Dizer também que é uma satisfação dividir essa conversa com os colegas e ter outros colegas, professores aqui nos prestigiando, e os alunos também. Bom, dentro dessa temática, perspectivas do governo Lula, eu pensei, então, e organizei minha fala nesses pontos. Eu não sei se vocês viram que o professor Robert disse que um dos desafios que ele não acredita que o governo vai fazer vai ser recompor o salário dos servidores públicos, que estamos desde 2016 sem reajustes, aumentar as transferências de renda e recuperar o desfinanciamento em áreas de ciência e tecnologia, em educação e saúde, e manter o equilíbrio fiscal. Então, assim, claro que do ponto de vista técnico eu vou apresentar as possibilidades, mas obviamente que economia a gente discute junto com política, Então, depois nós vamos juntar a variável política, Então, tratar desse contexto, olhando apenas para a política fiscal, apenas para o braço da tributação, porque o gasto o professor Maurício vai tratar. Quais são as duas propostas de reforma tributária, obviamente, falar muito rapidamente, que estão sendo discutidas e analisadas, e não é de hoje, mas que estão lá. A primeira é sobre os impostos indiretos, que visa a simplificação, sobre o imposto de renda à pessoa física. Tratar um pouco do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, renúncia de receita e algumas reflexões finais. A primeira questão é que, claro que o contexto, assim como o Robert tratou de diferenças, eu também apresento diferenças fundamentais entre o contexto de 2003. Mas, sobretudo, a forma como o governo Lula recebe o Estado brasileiro, precedido por um governo que fez uma destruição institucional. O número de alunos na universidade vem caindo, e essa destruição institucional a gente vai identificar em várias frentes. Sigilo no lugar de transparência, quando no Brasil a Lei de Acesso à Informação e a Constituição é o contrário, é transparência como regra e sigilo como exceção. A destruição das instituições que cuidam do meio ambiente, a destruição das instituições na educação, da ciência e tecnologia, aí via corte de verbas, não concursos e assim por diante. E dessas mudanças, e as mudanças constitucionais também é um outro contexto que o governo Lula enfrenta. Ou seja, no período que ele foi, nos 2 primeiros mandatos, não havia vigência da emenda constitucional do teto de gastos. Ela foi preciso ter um golpe de Estado em 2016, eu sempre digo que é um golpe contra a Dilma. Minha tese de doutorado foi sobre lei de responsabilidade fiscal, então eu me debrucei e sigo estudando a temática, foi um golpe, sim, e a temática da independência do Banco Central. Então, são duas mudanças institucionais importantes que não estavam presentes lá nos primeiros mandatos do presidente Lula. E essas duas mudanças institucionais, dentre outras, afetam a política fiscal e a política monetária. Da política fiscal, eu vou tratar, a despeito de, se nós olharmos o Brasil, o nosso índice de Gini, o índice que reduz desigualdade, se reduz desde os anos 90, desde Fernando Henrique, e nós vamos ver que essa redução da desigualdade ela não foi obtida via reforma tributária progressiva. Quando o professor Robert fala que uma reforma tributária assim ela é difícil, depois eu já vou falar um pouco mais sobre isso, a redução das desigualdades foi obtida no Brasil pelos gastos públicos. E os gastos mais importantes, segundo várias dezenas de pesquisas, desde CEPAL, do IPEA e vários pesquisadores, é corte, primeiro lugar, em educação. Segundo lugar, gastos em saúde. São esses que reduziram a desigualdade no Brasil. E com a emenda constitucional 95 e mais o governo Bolsonaro, essa desigualdade ela se eleva por essas razões e por outras. Okay? Então, o aumento da desigualdade segue em função disso, desse contexto, e o governo Lula ele está com um leque de demandas na agenda internacional, na agenda local, na política macroeconômica, mas aí entra a política fiscal e monetária, e eu vou falar o que fazer do ponto de vista, o que é a política fiscal, para aqueles alunos que estão no primeiro semestre, a política fiscal, o braço, o meu corpo é o Estado, digamos, um braço é o tributo e o outro braço é o gasto público. Nós vamos falar do tributo do outro braço.
Então, no governo Lula, nós temos 2 propostas de tributação. A primeira delas são a proposta de impostos indiretos, que desde que eu entrei na universidade para fazer o curso de economia em 1986, no Plano Cruzado, a agenda da reforma tributária, o tema da reforma tributária está na agenda. Okay? Então, claro que os impostos indiretos eles foram priorizados porque, na verdade, esse debate ele é mais longo, parece que há um convencimento maior da sociedade, das lideranças, e também porque ela precisa de emenda constitucional, precisa um voto mais qualificado do que o imposto de renda, que se virá no segundo semestre, porque exige apenas leis ordinárias. Isso aqui é um quadro, não significa que o projeto não vá sofrer várias alterações, mas principalmente o que está sendo discutido lá é a proposta de emenda constitucional a 45, que tem como objetivo unificar, no primeiro quadrinho lá em cima, criar o IBS, que é unificando o IPI, vou falar siglas, tá, gente? O Imposto sobre Produtos Industrializados, o PINS, a contribuição, a COFINS, o ICMS e o Imposto sobre Serviços. Aqui não é um tema fácil. Não é um tema fácil, pode ser, mas não é um tema simples. É um tema muito complexo, porque vai afetar relações federativas. Veja, né, como é que nós vamos trabalhar com retirada de competências dos estados subnacionais, porque os estados subnacionais têm competência sobre o ICMS, é o imposto que mais arrecada. Vejam, né, toda essa discussão política que está acontecendo hoje em função da redução do ICMS sobre o combustível, que fragilizou as contas dos estados. E tem uma transição aí para a partilha de 50 anos. Talvez isso seja alterado, estou falando do projeto inicial. Então, sim, ele é importante, vai simplificar, vai reduzir, vai contribuir para o aumento da competitividade das empresas, vai ajudar, né, digamos assim, as camadas mais pobres da população, porque ela gasta praticamente toda a sua renda no consumo, mas vai impactar na arrecadação. E, bom, e aí se impacta na arrecadação e o governo segue com o objetivo de ter equilíbrio fiscal e fazer a recomposição do Estado social que está aprovado na Constituição de 1988 e a garantia dos direitos que estão lá no artigo 6º da Constituição de 88, alguém vai precisar pagar essa conta. E muito tem se falado do imposto de renda da pessoa física, depois, em alguns momentos, me coloco à disposição do DAECA para a gente tratar de outros tributos no Brasil e o que a Constituição trata, e lei de responsabilidade fiscal. Mas esse aqui é uma tabela, inclusive, de uma aluna minha do TCC, que eu peguei os dados mais atualizados, a DIRF, Declaração do Imposto de Renda de 2021, só para mostrar para vocês aqui, na segunda coluna, quem declara imposto de renda? 31 milhões de pessoas. Nós somos 216 milhões, então nós estamos falando de 31 milhões de pessoas que recebem um pouco mais de R$ 1.900 e são obrigadas a declarar. Lá no final, eu fiz uma coluninha em vermelho para mostrar isso aqui. À medida que o declarante tem uma renda cada vez maior, mais de 320 salários mínimos ao mês, não é ao ano, é ao mês, tá? Maior é a quantidade de renda sobre a qual ele não paga imposto. Porque as rendas, como vocês aprenderam, né, o que são rendas? Renda de salário, renda de juros, renda de lucros, renda de aluguéis e renda de dividendos. Quando a gente fala imposto de renda à pessoa física, é imposto sobre todas essas rendas. E em 1995, com vigência a partir de 96, aprovou-se uma isenção sobre imposto de renda à pessoa física. Aprovou-se uma isenção do imposto de renda da pessoa física de rendas advindas de lucros e dividendos. Porque no mundo vigorava uma visão teórica, né, que dizia que não podia tributar os mais ricos, porque tributando mais ricos ia afugentar investimento. Os mesmos autores que escreveram essa teoria reescreveram em 2010, não é verdade, o que aconteceu, o aumento da desigualdade, né? Nós tivemos, inclusive, essa experiência no Brasil, o que aconteceu. Mas, na verdade, os países que isentaram esse imposto de renda sobre lucros e dividendos, todos voltaram a cobrar ou aumentar a alíquota. Apenas 2 países do mundo não fizeram. Um deles é o Brasil. Então, quando a gente fala dessa dificuldade, né, das mudanças que beneficiam um determinado grupo de pessoas, né, e uma mudança que vão beneficiar o outro grupo, né, sempre quando beneficia o grupo mais rico, a implementação ela é mais rápida. Pelo menos na tributação a gente tem visto isso. E aí, eu queria voltar aqui, deve ser o contrário, mas enfim.
E aí, para mostrar nessa tabela do imposto de renda aqui, uma das propostas do governo e também do governo Bolsonaro era isentar trabalhadores, né, declarantes, contribuintes do imposto de renda da pessoa física que recebesse até 5 salários mínimos. Vocês observem que aqui nessa tabela o que nós temos? Número de declarantes de 2015 até 2020. Ou seja, aumentou enormemente a quantidade de declarantes. Quem é que passou? Ai, meu Deus, que rápido. Quem passou a pagar mais pessoas que entraram na declaração? Os que têm menor renda. Enquanto os de menor renda... Como é que faço para voltar, Robert, por favor? Enquanto esse gráfico aqui, o Robert ele não explicou, ele também tinha... O que é essa linha azul aí no meio? Né? A linha azul no meio mostra que, à medida que a renda vai crescendo, do declarante, do imposto de renda da pessoa física no Brasil, à medida que a renda vai crescendo, até entre 20 e 30 salários mínimos, quem recebe até 30 salários mínimos, à medida que a renda cresce, a alíquota efetiva vai aumentando. Contribuintes com rendas maiores, quanto maior a renda, menos proporcionalmente ele paga. É isso quando vocês ouvem dizer que no Brasil o pobre paga proporcionalmente mais. Ou seja, o Brasil é um paraíso fiscal para os ricos. Não é só no imposto de renda que a gente verifica isso. Tá? Nós podemos tratar em outros tributos também. Mas vamos lá, que eu só tenho 5 minutos, só para dizer para vocês que uma das propostas, então, é isentar essa faixa. São 18 milhões de pessoas que deixariam de pagar em 32 milhões. Vai cair a arrecadação, alguém vai ter que pagar mais, né, para financiar a universidade e todas as políticas que foram represadas nesse período. Só para dizer para vocês que o Brasil já teve uma alíquota mais alta de 50% a 65%, já tivemos 11 faixas, 12, não como 4. Né, os países, o Chile, que foi usado muito como referência, a maior alíquota é 35%, e a nossa maior é 27,5%. E uma outra questão importante, só para olhar a experiência internacional, bem rapidinho, os Estados Unidos lá, o que nós vamos ver? Né? Um país comunista, de cada R$100 que os Estados Unidos arrecadam, 49% incide sobre renda e 11% sobre propriedade. Ou seja, de cada R$100 que o Estado norte-americano arrecada, 60% de tributação sobre renda e propriedade. E no Brasil, nos países da América Latina, sobretudo, como eu coloquei aí o Brasil e o México, a predominância são sobre os impostos que incidem sobre o consumo e que penaliza a sociedade, os mais pobres, ou que menos ganham. Então, só para dizer que o imposto de renda no Brasil, ele fere vários princípios constitucionais, progressividade, universalidade, generalidade, teoria da tributação ótima, fere a teoria, os novos postulados da teoria da tributação ótima. Mas por que, então, o Brasil nunca conseguiu fazer uma reforma tributária progressiva? Né? Oliveira diz o seguinte, como que outros países conseguiram implementar uma tributação? Inclusive países que têm carga tributária mais alta, os países desenvolvidos. Aí ele aponta 3 fatores. O estágio de desenvolvimento, o nível de desenvolvimento que o país se encontra, o imposto de renda fez 100 anos em 2022, ou seja, como nós mudamos a nossa base de produção e consumo, como a segunda variável, como a sociedade entende qual é o papel do Estado. Vocês querem um Estado que oferte educação pública para todos? Bom, nós precisamos de um outro tipo de tributação. Agora, se vocês acham que se a sociedade brasileira entende que precisa de Estado mínimo, ok, aí vamos seguir com essa tributação. Então, como a sociedade entende qual é o papel do Estado na economia, também tem contribuído, né, para esse nosso histórico quanto ao nosso sistema tributário. E, por fim, eu coloquei em palavras muito maiores, a variável correlação de forças políticas. Ninguém gosta de pagar mais tributos, e nós vamos ver que, se a gente olhar o Brasil, tanto a questão, o item 1 quanto o item 2, se alterou ao longo do século XX. É cíclico. Né? Nós mudamos a função do Estado, menos interventor, mais interventor, Estado mínimo. Mudamos a nossa base de desenvolvimento, nível de desenvolvimento, enfim, modelo de desenvolvimento, e também mudamos, aliás, mas não mudamos uma variável, é a correlação de forças políticas. A Casa Grande, né, usar essa metáfora, segue mandando no Brasil, e esse, sim, é um desafio do governo Lula. Eu não sei quantos minutos eu tenho, mas já encerrou. Eu só queria dizer assim que tem, para os alunos, tem
uns 2 minutinhos. Tem um órgão chamado CARF, não é só no governo federal, também tem nos estados e municípios, que quando o empresário, por exemplo, ele é cobrado uma tributação lá pelo fiscal da Receita, ele recorre e diz, não, está errado, enfim, eu quero recorrer. Esse é um fórum uma instância administrativa. E o que aconteceu no Brasil, né? O governo Bolsonaro fez uma mudança que em lugar nenhum do mundo existe. Quando dá empate nesse órgão, nesse colegiado, até o governo Bolsonaro, quem desempatava era o representante do Estado brasileiro. Com o Bolsonaro, quem passou a desempatar é o representante do devedor. E aí, né, o que aconteceu no Brasil? Nós tínhamos um estoque de 600 bilhões de reais não arrecadados que estavam nessa discussão administrativa. Claro que se a empresa ela perde nessa instância, ela pode ir à justiça. Se o governo perde, não tem como ir para a justiça. E aí, em 31 de dezembro, o último dia do governo Bolsonaro, dobrou esse valor. Então, nós temos... Né, veja, por que eu estou mostrando isso? Porque nós temos um déficit primário de 200 bilhões previsto para esse ano, mas nós temos esse montante aqui que cresceu. Alguém deixou de pagar, se sentiu privilegiado diante daquelas transformações. E, vou passar adiante também, tem a medida provisória do governo Lula, 1160, que é fundamental que o Congresso, ela está vigente, com essa vigência de 60 dias, já tem mudanças importantes aqui em termos de arrecadação, mas é preciso que o Congresso aprove. E para o Congresso aprovar, também precisa da participação da sociedade civil. Né? Tem instituições que estão pedindo apoio, como o Instituto Justiça Fiscal, para que a gente se manifeste sobre a temática. E aí, por fim, né, um outro aspecto muito importante é a renúncia de receita. Renúncia de receita é quando o Estado deixa de arrecadar um tributo para aquilo que vocês ouvem, né, na linguagem ligeira, que promove desenvolvimento econômico. Isso será? Se eu não tenho dado para oferir, é impossível fazer essa afirmação. Então, tem um tema também, não quero me alongar, já estou me alongando, que é 400 bilhões por ano. Veja, lá tem renúncia de receita dos hospitais filantrópicos, tem renúncia de receita de quem recebe até R$ 1.900 de imposto de renda. Não há nenhum problema aqui eu não sou contrária à renúncia de receita, mas nós temos grupos econômicos no Brasil que se encastelam no Estado e não pagam impostos. Tem renúncia. E ninguém sabe, e há uma grande banca defendendo, né, a opacidade desse dado. Em dezembro de 2021, foi aprovada uma alteração no Código Tributário dizendo que agora, vou usar o termo correto, é possível a divulgação, não é vedada a divulgação das pessoas jurídicas que se beneficiam. Os alunos meus de Economia do Setor Público estão fazendo exercício. Está difícil saber o nome das empresas e quanto elas receberam de renúncia. Né? Então, essa é uma temática que pode ser uma fonte de receita assim, do governo, mas, obviamente, que tanto a renúncia, quanto a questão do CARF, quanto a questão das reformas tributárias são desafios enormes e que dependem da correlação de forças políticas. Vou ficar por aqui, porque eu já me adiantei. Então, nós temos, sim, fonte de receita para manter o equilíbrio fiscal e para cumprir o artigo 6º da Constituição de 1988, mas a gente precisa de construir uma correlação de forças políticas que o nosso Congresso aprove. Se a sociedade se sente representada no Congresso Nacional, bom, nós vamos seguir fazendo aquilo que Florestan Fernandes diz, a mudança que não muda. Obrigada. Desculpa aí. Capaz, professora. Enfim, obrigado, professora Rosa. Agora passo a palavra para o professor Maurício Vaz. Professora, a palavra é sua. Então, obrigado pelo convite da ECA. Muito bom aqui a presença dos nossos colegas, né, alunos, né, amigos. Passar rapidamente aqui os principais pontos. Né, nós temos pouco tempo para avançar. Então, opa, errei o botão. Por baixo? Isso. Beleza. Então é o seguinte, gente, eu não vou falar nessas questões repetidas, né, na questão da arrecadação, e eu quero falar mais especialmente no aspecto da discussão fiscal em termos de regras e fazer uma comparação entre o nível de endividamento. Né? Então, o que a gente tem basicamente as regras que o Robert comentou anteriormente, né?
E, em termos de discussão, nós temos algumas possibilidades. Deixa eu ver. Esse primeiro luzinha, isso aqui. Então, o que a gente tem de propostas? Basicamente, não estão claras, o governo não falou quais são as propostas que eles têm de regime fiscal, né? Mas a gente tem, a partir de alguns membros do governo, que fizeram comentários em períodos anteriores, né, antes de 2023, por meio de jornal, algumas questões que estão mais discutidas e espero que sejam adotadas, especialmente uma dessas duas aqui, né? Eu vou começar pela terceira, que é uma regra de dívida. A regra de dívida seria um limite de endividamento que o país pode fazer, e se atinge esse limite, teria que fazer alguma mudança fiscal abrupta. Não existe um país que tenha uma regra clara de limite de endividamento. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma regra de endividamento endógena. O que seria isso? Toda vez que atinge esse nível de endividamento, manda para o Congresso aprova um novo limite. Então, é uma regra que não é uma regra, assim, né? Tínhamos alguns países também da União Europeia com regras de endividamento mais rígidas, mas que elas também foram flexibilizadas, né, porque a realidade demonstrou que não era sustentável. E, então, esse tipo de regra, no meu entendimento, é muito ruim, porque em momentos que a economia cresce, né, o Robert mostrou aqui, o professor Robert mostrou os dados, né, em que a dívida líquida do setor público saiu lá de 2002 em torno de 60% do PIB, em 2014 ela estava em torno de 30% do PIB, ou seja, ela caiu basicamente pela metade, foi especialmente por um movimento de crescimento econômico. Então, em momentos que a economia cresce, é mais fácil atingir uma regra de dívida. Só que em momentos que a economia ela começa a decrescer, a arrecadação, especialmente no contexto brasileiro, né, que é muito forte em termos de consumo, cai bastante também. E é justamente em momentos que a economia está caindo que o Estado precisa aumentar seus gastos para dinamizar a economia. Então, ela é uma regra muito pró-cíclica. Quando a economia vai bem, é fácil de atingir. Quando a economia vai mal, ela é difícil de atingir. É semelhante ao problema da questão do superávit primário. Quando a economia está crescendo, é muito fácil de atingir. Aí você tem estímulos para gastar mais, para aquecer mais a economia. Quando a economia está numa situação ruim, aí é difícil de atingir. Então, o Estado tem que cortar os gastos para conseguir atingir a meta que ele tinha, ou seja, ele vai enfraquecer ainda mais a economia. Então, ambas regras são bastante ruins. Aí tem duas regras que estão, quem acompanha mais os jornais, estão sendo bastante discutidas, que elas teriam a vantagem de não serem pró-cíclicas. Aqui isso é a principal questão de regra em termos fiscal, no meu entendimento, né, e de outros, que seria importante. Então, nós temos uma regra de gastos, mas não significa que é uma regra de teto de gastos, mas simplesmente uma regra de gastos. Por exemplo, o que poderia ser essa regra de gastos? E que seria, teoricamente, mais simples para o grande público entender, e que isso é uma questão favorável para uma regra fiscal. Então, você estipula uma regra de um determinado montante, esse montante tem que ser discutido com a sociedade, e qual o objetivo da política fiscal? Por exemplo, se eu quero reduzir meu nível de endividamento em relação ao PIB, qual que vai ser o nível de gastos? Se eu quero ampliar os gastos em investimento, em serviços sociais, etc., qual que vai ser a principal meta? Uma vez estabelecida essa meta, né, que tem que trabalhar junto com o Ministério do Planejamento, da Fazenda, com todo o Ministério da Educação, etc., do Trabalho, né? Aí você tem que buscar atingir um nível de gastos, né? E esse nível de gastos ele tem que ter um ajuste. Ele tem que ter um ajuste a partir de um índice, por exemplo, um índice de preços. No meu entendimento, o IPCA poderia ser utilizado, mas teria que ter um outro índice mais específico. Por exemplo, gastos de saúde, eles tendem a puxar muito mais que os gastos em geral da sociedade. E tem alguns gastos que estão no IPCA que não têm uma relação próxima com os gastos do Estado. Então, seria importante criar um índice para acompanhar esses gastos mais próximos dos gastos do Estado. Além disso, seria importante ter esses gastos reais, né, aumento reais, não só corrigir a inflação, mas como ter uma ampliação. No mínimo, teria que ser uma ampliação de acordo com o crescimento populacional, mas poderia ser incluído também em relação ao crescimento do PIB, por exemplo, né? Isso seria independente do fluxo econômico. Então, se a economia está ruim ou se ela está bem, o nível de gastos poderia ser o mesmo.
isso teria vantagem de não ser pró-cíclico. Tá? Então, a economia cai, a arrecadação pode continuar gastando. Ela tem essa medida crua, ela não consegue ser contracíclica. Ou seja, você põe, normalmente também esse diagnóstico assim, de gastos não é para 30 anos, como a regra do teto dos gastos. Né? Normalmente se faz um foco de 4 anos, aí você faz um plano plurianual, vê qual que é a perspectiva de gastos da sociedade, teve o presidente eleito, e ele vai fazer um plano a partir desses gastos com uma perspectiva de evolução do endividamento público. Né? Mas seria importante que, dentro dessa regra de gastos, fosse criado um mecanismo que pudesse ser contracíclico em momentos de uma grave crise, por exemplo, uma grave crise de oferta, uma questão de pandemia, né, uma guerra, alguma coisa que tivesse que prejudicasse rapidamente a economia, que fosse alguma coisa não planejada, muito inesperada. Né? Isso facilitaria esse mecanismo. Então, essa é uma alternativa que está sendo discutida. A outra alternativa seria o do superávit estrutural. O superávit estrutural que seria o seguinte: você não tem só um superávit das conjunturas econômicas, mas você faz uma perspectiva supondo uma economia operando no pleno emprego, né, e quais seriam os níveis de arrecadação e gastos. Quando a economia saísse dessa situação de pleno emprego, o Estado ele poderia ampliar os gastos. Aí você ampliaria o déficit do ano corrente, mas que isso poderia ser compensado em maiores arrecadações futuras. Então, em anos que aumenta a arrecadação, o Estado poderia ter uma espécie de um fundo fiscal, né, para que em anos que a arrecadação cair, o Estado poder utilizar desses recursos previamente acumulados. Né. O problema dessa método, que eu acho que é interessante, que ele consegue ser contracíclico, é que ele se baseia muito em estimativas de que seria o pleno emprego. Né? Então, teria muita abertura. Por exemplo, alguns economistas consideram que o Brasil já está em pleno emprego. Depois o Robert mostrou alguns dados, você não vai avançar nas questões, né? Mas está em pleno emprego com mais de 50% da população no mercado informal, né? com outros níveis de emprego elevado, mas para alguns economistas a gente já está no pleno emprego. Né? Então, seria uma discussão, mas seriam basicamente essas duas regras, e seria interessante que essas regras substituíssem todas as demais. Né? Não ter um acúmulo de regras fiscais, apenas uma regra. Né? Então, o que a gente tem no contexto assim, para a gente analisar? Mas o Brasil é muito endividado, o Brasil está quase quebrado, tem que fazer um corte de gastos muito forte, etc. Né? Então, vamos analisar o Brasil no contexto internacional, analisando aqui a dívida líquida do setor público ao final de 2021. Tem o dado no FMI 2022, mas ele tem bastante países, ele está como estimativo. Então, eu coloquei 2021, que é mais robusto. Então, o que nós temos aqui? O Brasil, em 2021, nesses países que têm dados disponíveis, tá? Porque o dívida líquida não tem tanto país com dados assim. A gente estava em 30 de 88. Tá? E o nosso endividamento em torno de 57%, aqui, 23% do PIB. Então, assim, ele está relativamente no topo, mas não lá no topo. Tem muitos países, né? Tem 29 países ainda com nível de endividamento mais alto. O nível de endividamento em si, ele também não é tão problemático e não é tão ruim ele estar acima de outros países, porque muitos países eles não conseguem ter um nível de endividamento alto, porque não tem um mecanismo de títulos públicos suficientemente desenvolvido. Então, ele não consegue ter políticas fiscais, políticas econômicas, porque o sistema de dívida do setor público, o sistema financeiro é ainda muito precário. E a gente consegue ter um sistema financeiro mais robusto, apesar de todos os pesares, né, foi sendo desenvolvido ao longo das últimas décadas. Então, nós temos essa capacidade de endividamento do Estado, até porque o Brasil tem muita riqueza financeira previamente acumulada também. Então, hoje, tem diversos ativos e passivos entre os diferentes setores, mas temos mais ou menos 56 trilhões de reais de uma riqueza financeira, né, não de ativos físicos, ativos financeiros mesmo. Né? Então, nós temos bastante capacidade de rolar a nossa dívida. Né? Nossa dívida chegou acima de 90% do PIB em 2020,
e a gente reduziu a taxa de juros para 2% e não teve problema de rolagem de dívida. Então, a gente tem uma estrutura financeira e bastante riqueza financeira previamente acumulada ao longo das últimas décadas. O que a gente observa aqui? Então, embora a gente esteja aqui em 30, em 2014, antes da crise, né, antes do golpe, nós estávamos em 45. Então, de 30, né, entre os 45, então a gente estava abaixo da metade. Então, o que aconteceu? A gente estava numa situação de relativamente queda, né, e não só, como o Robert mostrou, só em termos de queda no Brasil, mas também em termos de queda relativa. Porque em 2002, a gente era 20 de 76. É porque em 76 tinha menos países na amostra, em 2002. Né? Então, a gente saiu de 20 em 76 para 45 em 2014. Então, a gente melhorou bastante a nossa posição. Então, não foi muito falar, mas o Brasil só cresceu, só melhorou a situação, porque o resto do mundo todo estava bom. Mais ou menos. Porque, em termos relativos, a gente também melhorou. A gente saiu de 20 para 45. Aí, em 2019, voltou para 22. Foi justamente nesse período de tentativa de corte de gastos. O que acontece? Quando você tenta cortar o gasto numa economia que não está em pleno emprego, você enfraquece a economia, cai a arrecadação, né, tem diversos problemas, e o próprio PIB também para de cair. Então, você prejudica tanto o numerador quanto o denominador do índice, né, de dívida em relação ao PIB. Então, em termos de dinâmica de dívida, em relação à dívida líquida, né, o período do PT foi o período melhor que a gente observou, né, em termos dessa evolução. E não tinha nada de teto de gastos. Né? A gente teve isso justamente porque o país cresceu. Isso foi a principal fonte de ajuste fiscal. Em termos de dívida bruta, que muita gente gosta de enfatizar, a gente está numa situação mais alta, está em 32 de 189 países. Tem muito mais países com dados de dívida bruta, por isso a gente consegue fazer essa comparação melhor. Mas essa metodologia aqui que o FMI utiliza com dados do Brasil tem um grave problema, porque o Banco Central ele possui muitos títulos públicos que servem para operar a política monetária. E no FMI, esse indicador é utilizado como se fosse parte da dívida, já que o Banco Central seria um ente externo ao Tesouro. Então, isso, na verdade, não é um nível de endividamento real. O nível de endividamento mais próximo dos outros países, o Brasil cairia de 90% para 78% do PIB, que é o dado que o Banco Central divulga. Né? Aí, desse dado, a gente cairia para 56 de 189. Só que também teria que descontar que outros países eles fazem a operacionalidade da política monetária a partir de depósitos remunerados. Então, assim, o banco ele tem que depositar uma parte lá no Banco Central para dar uma maior garantia de segurança para o sistema financeiro. Dá para a gente falar mais sobre isso. Mas, no Brasil, ao invés de trabalhar como depósitos remunerados, que até agora há pouco entrou junto com a questão da autonomia do Banco Central, mas não é utilizado. É utilizado sim compromissadas, e compromissadas são utilizadas como dívida. Então, isso também é um aumento importante da nossa dívida. Se a gente retira isso aqui é um indicador que muda muito, tá? Então é difícil definir exatamente. Mas a nossa dívida bruta chegaria para próximo de 60% do PIB, e daí a gente teria uma posição de 93 de 189, que seria uma posição mais justa comparativamente a outros países. Né? Então, o nosso nível de endividamento ele está numa situação muito mais segura e confortável, que dá a entender assim boa parte dos economistas e da grande mídia. Né? E sempre que o Brasil começa a crescer, a gente tem uma situação melhor. Aqui não vou avançar, mas em relação ao que a Europa está fazendo transição, ela está fazendo uma questão parecida com essa questão de gastos, né? Não a rigidez, né? Não existe mais algo próximo do teto dos gastos, mas que seria, isso aqui é uma recomendação, tá? Não é exatamente uma regra que não possa ser feita, mas que aceita-se um déficit primário de 3% do PIB. Isso para a Europa, gente, não é países... a Europa aceita 3% do déficit público. Aqui a gente tem um desespero, meu Deus, o déficit primário, aqui está aceitando 3%. E são os países avançados, que têm uma baita capacidade de arrecadação, porque tem muito menos desemprego e problemas sociais históricos, etc. Né? Eles aceitam e aceitam um endividamento que vá caminhando para 60% do PIB. Tá? Então, aceita-se maior, mas que tenha uma trajetória que direcione para 60% do PIB, mas desde que aceite-se que se garanta, né, o investimento público e os recursos para a transição para uma economia verde. Então, os países que não estão nessa condição ainda, aceitam-se ter maiores déficits,
maiores, ser mais lentamente para os 60%, porque tem que garantir o investimento público e tem que garantir os recursos para a questão verde. Então, isso é a Europa, né, que é a Europa ocidental, né, que é muito longe de ser uma questão de esquerda, né, é simplesmente o desenvolvimento econômico e reformas tributárias. Perfeito. Sim, eu estou pensando dos gastos. Acho que está acabando, né? Acabou? Então, gente, aqui, bom, não vou discutir isso aqui, política monetária, são questões fundamentais. Quando a gente fala de dívida, a gente tem que falar de juros. Tá? Então, só para mostrar, o Brasil, a taxa de juros real mais alta do mundo, e das grandes economias, que a gente tem os dados mais robustos, o segundo é o México, com 2,4%. Aí tem mais alguns paizinhos lá, mas tudo abaixo de 2%, tá? E a maioria está negativo. Então, a gente está numa situação totalmente anacrônica. A gente poderia discutir, depois vai ter, acho que, espaço para discutir mudanças na política monetária, que eu não vou tratar aqui. Tá? Aí também a questão de política cambial e industrial, também não vou tratar. Enfim, a gente pode falar também na questão de perguntas. Mas também o professor Alessandro vai falar um pouco mais dessa parte industrial. E, enfim, né, essa questão cambial, se depois tiver perguntas, assim, monetária e cambial, a gente fala depois. Obrigado. Obrigado, professor Maurício. Eu agora gostaria de passar a palavra para o professor Alessandro. Professor. Boa tarde, vamos agitar porque o tempo ruge, como o cara diz. Então, boa tarde, meu nome é Alessandro, agradeço o da ECA e vou dar a minha visão dessa questão. Tá? Algumas coisas vão convergir, outras não, como de praxe. Bom, revertendo um pouquinho a tradição, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que o que eu vou falar está baseado nesse conjunto de textos, vocês podem ler eles, tem indicações de como localizar eles no site do PPGE, tem alguns textos lá no PPGE para ler, invertendo a tradição. Vem daqui, a gente trabalha em conjunto, mas a responsabilidade da fala de hoje é minha, não é dos coautores. Tá? Quem está falando sou eu sou responsável pelo que eu vou falar hoje. O sumário é esse, por que Bolsonaro perdeu, conjuntura imediata, médio prazo, longo prazo e uma brevíssima conclusão. Lula deu 59%, 50,9%, Bolsonaro 49,10%. Por que Bolsonaro perdeu? Não foi por isso. Não foi por isso. Não foi por isso. Não foi por isso. Não foi por isso também. E não foi por isso. Com todas as implicações que isso quer dizer. Bolsonaro perdeu por isso. Esse é o motivo da derrota de Bolsonaro. Parcela salarial, tá? Aqui a gente não tem 2020 prontos, tem uma questão de dados, mas não vai mudar muito. Então a gente vê aqui, a partir do neoliberalismo tardio brasileiro, a queda e a queda acentuada, neoliberalismo mais inflação. O resultado final foi uma queda acentuada da parcela salarial. Bolsonaro e seu governo não sabiam que isso ia acontecer? Não, eles sabiam. O problema do governo Bolsonaro foi que ele demorou para mudar a trajetória. O marco da mudança da trajetória, a gente pode situar 21 de outubro de 2021, quando teve a grande demissão do ministério do Paulo Guedes. Ali mudou, tentou mudar o governo Bolsonaro. Conseguiu mudar? Problemas, dificuldade de superar concepções ideológicas muito rígidas, do fanatismo neoliberal, como a gente pode designar. Capacidade de competência para execução, questionável. Capacidade de articulação política, questionável. E a guerra afetou essa inflexão. Agora, ainda assim ele mudou. E se perdeu a eleição, ele condiciona o início do governo. Esse é o primeiro elemento para a gente olhar o governo Lula. Ele está condicionado. Condicionado pelo quê? Pelo movimento do governo Bolsonaro. Que movimento foi esse? Preservar as melhorias observadas no último semestre de 2022, sustentar a recuperação da atividade e do emprego e da renda. O novo governo precisa de espaço político, um cenário de muita vigilância da oposição. Nesse sentido, 8 de 1 foi um presentaço para o PT e para o Lula. Por quê? Porque instabilizou a oposição e abriu espaço político. A gente vai ver adiante rapidinho que espaço político foi esse. Foi bom, evidente, a gente não está advogando a situação, a gente está só analisando ela. Do ponto de vista político, foi positivo para o PT, abriu espaço político temporário. Bom, como é que vocês enxergam esse condicionamento imediato? Primeiro, PIB trimestral, observem aqui, final. Deu uma crescida, recuperando um pouco a tendência, inclusive, se a gente olhar a derivada da curva, voltou um pouco a tendência anteriormente observada. Segundo ponto, taxa de desocupação caiu. Maurício mencionou qualidade do emprego, concordo, é ruim. Independente, melhorou. O que a gente observa? Pandemia, volta da pandemia,
aferrou-se às preconcepções do governo, o que aconteceu? Travou. Qual foi a resposta? Pragmatismo. Pragmatismo, como a gente viu ali, 21/10 começou a injetar pragmatismo, houve uma retomada daquela desocupação, que é a tendência até o último dado. Por fim, inflação. Cresceu, estava crescendo bastante. Evidente, mais o IPP, aqui eu tenho o IPP e o IPCA, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado, não é uma transmissão direta do IPP para o IPCA, mas os dois índices são interessantes para a gente acompanhar. O que a gente observa? Crescimento, queda, e aqui, eu já incluí janeiro, que saiu hoje de manhã, está estável, a pressão está cedendo. Vai aumentar os preços, vão aumentar, mas apesar da retórica, eles tendem a não crescer tanto. Chamo a atenção de vocês para a questão da política monetária norte-americana. Estava acabando de olhar no New York Times, está com uma manchete de recuperação, sinal de positivo, de fim, está se dissolvendo as expectativas de recessão nos Estados Unidos. O cenário é relativamente benigno. Entretanto, o governo Lula tomou posse, o que ele olhou? Ele olhou isso aqui. Isso aqui é o PMI, o Purchase Manager Index, que é um índice de alta frequência de nível de atividade. Esse aqui é o da Standard & Poor's para o Brasil. O que a gente observa? Recuperou, mas aqui alguma coisa não tão interessante. Isso explica um pouco para vocês muito do que o governo está fazendo, da retórica que a gente está assistindo do governo. O governo tem uma insegurança em relação a essa retomada, sustentação dessa retomada que foi iniciada no final do governo Bolsonaro. Quais é que são os pontos principais na conjuntura imediata? Teve uma vitória política relevante, entretanto, que é PEC, mas vocês vão continuar assistindo tensão entre tensão política, arbitragem do mercado, dos traders, e chantagem, componente de chantagem, até a gente ter uma regra fiscal definida. Enquanto não tiver, vai ter essa tensão, é inerente ao processo, como a gente vai ver a seguir. Relacionamento com o Bacen vai ser tenso? Vai ser tenso. Vai ter briga? Claro que vai. Tem dois elementos aí. Tem a visão diferente e o caso de que se o crescimento não se posicionar, é um bom caminho para responsabilizar eventuais frustrações. É um elemento retórico que também faz parte do jogo. O que acontece, como mencionei, a situação externa está mais benigna. Resultado das eleições presidenciais do Congresso indicou instabilidade e aponta uma coisa importante, que é aquele efeito fundamental do 8 de março, do 8 de janeiro. Provavelmente, se não tivesse 8 de janeiro, talvez a eleição não fosse tão tranquila quanto foi. Sucesso para o governo no primeiro momento. Uma correlação de forças política favorável, pelo menos no início do governo. Agora, eventual retração da atividade, na nossa visão, pode implicar em retomada das sessões políticas ainda em 2023. Bolsonaro perdeu por causa do nível de atividade do emprego e da renda. Se não tiver essa resposta, talvez coisas que estão contidas possam voltar a emergir. Esse é o primeiro elemento que condiciona a perspectiva e os limites imediatos do governo Lula. Tá? Então, esse é o condicionamento. Bom, como é que isso se articula no longo prazo? Mencionando um pouco em relação às questões de fiscais que o pessoal mencionou aqui. Outro elemento, tá, de médio prazo. Bom para o mundo, o Robert mencionou, concordo com ele, tem um cenário benigno no mundo, para o Brasil. Tem essa questão que a professora Rosa mencionou das capacidades estatais, concordo, elas foram detonadas, com certeza. É um problema recuperar, é um desafio, fiscalização ambiental, universidade, saúde. É complexo. Agora, tem uma coisa, né? Não basta gastar, tem que gastar bem. Essa é uma questão que a gente tem que sempre ter em mente, tem que gastar bem, se for gastar. Tem outros elementos favoráveis, que a gente pode considerar essa redução da beligerância. Né? A gente está cansado de brigar. Né? Imagina que vocês vão para casa, os jantares da família. Ninguém quer. A gente cansou, né? Cansou da briga, do conflito. Um pouco menos de conflito talvez seja bom. A gente está mais propenso a isso, na minha visão. Quais são os riscos fundamentais? Tentativa de fazer de novo o que deu certo, repetir, de volta para o passado. E a severidade do conflito distributivo, se o mundo ajuda ou não. Por quê? Porque o centro dessa perspectiva que a gente apresenta é o conflito distributivo. O conflito distributivo é o centro da questão. Agora, qual é o elemento fundamental para nós? Qual é que é benigno? O que está nesse gráfico, que é a taxa de lucro e o investimento líquido em valor real. A taxa de lucro está subindo. É uma evidência empírica para nós que a taxa de lucro se movimenta antes do investimento. E o investimento é o driver do crescimento. Então, o lucro subiu, evidente, a gente teve uma compactação salarial enorme, elevado desemprego, o investimento está retomando. Então, esse é um cenário benigno. Por quê? Porque ele aponta a possibilidade de sucesso em política fiscal expansionista. Qual é outro indicador que a gente tem? O nível de utilização da capacidade instalada. Observe que ele está num patamar mais ou menos equivalente a 2006, 2007. Dá para ter ganhos, dá para ativar um pouco a economia, vai ter resposta. Qual é digamos, o indicador fundamental no modelo que a gente trabalha? Isso aqui é o modelo de Goodwin. O modelo de Goodwin ele relaciona capacidade instalada e participação da renda.
Olha que a ideia do modelo de Gooding. É um ciclo. Ele modela ciclos econômicos. Então, quando eu tenho menor capacidade, salário baixo, é rentável para mim contratar trabalhadores. Eu vou contratando, vou aumentando a capacidade. A economia vai aquecendo. À medida que ela vai aquecendo, ela vai esgotando o pool de trabalhadores, os salários vão subindo, eu vou tendo uma contração de lucros. A contração de lucros induz o quê? Redução do investimento. Vocês podem observar que de 2002 até 2020 a gente tem o ciclo de Gooding. É uma regularidade empírica bem conhecida na economia. O que acontece? A gente está num patamar muito próximo de quando iniciou o governo. Então, há espaço. No médio prazo vai dar certo. Se o mundo ajudar, se não tiver muito conflito, tende a, se o gasto for bem feito, vai dar certo. Tá? Vai dar certo no primeiro momento, me parece. E vai ser o que o governo vai fazer, e por isso, só que qual é a questão? É velocidade política, por isso a pressão que vocês estão assistindo. Eu preciso que isso aí aconteça rápido. Por quê? Porque eu tenho uma pressão, dado o conflito político que surgiu aqui, já foi mapeado. Agora, como é que a gente evita que isso aqui não se repita? Porque se eu fizer mais do mesmo, eu vou voltar para o mesmo lugar que eu fui antes. E aqui, me parece, assim, é a grande questão para o novo ciclo governamental. Tá? Isso aqui, para mim, é o problema. Tá? Por quê? Porque a gente tem dilemas mais profundos que não têm sinalização, eu não enxergo visualização por parte do atual governo. Evidente, tem questões da reforma fiscal, importante, questão tributária, sem dúvida que é relevante, mas tem mais questões que não estão sendo tratadas. E essas questões de reforma fiscal e de tributárias, elas já são uma dificuldade gigantesca para fazer. Quais são elas? Como é que vai ser a inserção da economia brasileira na década de 50 do século XXI? Quem é que pergunta isso? Ninguém. Ninguém questiona isso. Ninguém pensa isso. E isso aqui é o central. Se a gente quiser realmente, efetivamente, começar a tentar pensar em alguma coisa diferente. Não há visão em relação a isso, não há perspectiva. O que a gente precisa, se vocês quiserem transformar a sociedade de vocês? No mínimo, 25% de investimento ao ano. Um quarto. Vai acontecer? Não vai. Tem previsão para isso? Não tem. Tá? Não existe nenhum indício que isso aqui está no horizonte da política da elite brasileira. Isso aqui mostra para vocês. Tá? É a taxa de crescimento. Muito bem. O que a gente observa? Isso aqui é a geração do meu pai. Isso aqui é a minha geração. Isso aqui é vocês. Vocês têm que se preocupar com essa questão. Parar de preocupar com ler bobagem no jornal, discussão estéril, absolutamente estéril, e se preocupar com o que importa. O que importa está aqui. Porque se não crescer, vocês vão ter que migrar, como está acontecendo. Essa é a realidade. Tá? Isso não enxergo assim grandes preocupações. Talvez o que a gente possa voltar é voltar para cá. Mas como é que a gente faz isso? Essa é a grande questão. Esse é o conódromo da economia brasileira. Produtividade do trabalho. Observe o seguinte. Cresceu até meados dos anos 80, e isso aqui, que a gente chama de neoliberalismo, não entregou. Tem que ser dito que não entregou, e vocês veem na mídia, é o neoliberalismo. O que ele fez? Ele não entregou. Ele não entregou. Tem uma literatura, uma discussão, um debate, a gente participa desse debate nacional sobre esse motivo, mas eu insisto para vocês, não entregou, não funciona. O que teve? O que tem aqui? FHC, primeiro ciclo petista, Temer, Bolsonaro. Modelo não funciona. Modelo não entrega. Tá? A gente precisa mudar o modelo. Tem perspectiva no governo Lula? Não tem. Então, o que vai acontecer? Vamos só para fechar, mais dois elementos. Isso aqui é Brasil, China e Coreia do Sul. A produtividade do trabalho desses países em comparação aos Estados Unidos. Em 1950, a gente estava aqui. Em 77, a gente chegou aqui. Isso aqui era a Coreia do Sul, a grande Coreia do Sul. Isso aqui era a China. A gente está aqui. Essa é a questão para a economia brasileira. O resto é perda de tempo. É evidente, é importante, tudo bem, mas tem que ter isso aqui no alvo, e não tem. Essa questão não tem. Isso aqui é o que vai definir se a gente vai ter mais favela ou não. As pessoas vão estar passando fome ou não. Essa é uma questão fundamental no longo prazo. Só para se situar, isso aqui é a distribuição que foi mencionada aqui, são 50% mais ricos e mais pobres. Isso aqui é a riqueza dos 50% mais pobres. É zero. Não há riqueza. Não existe riqueza dos pobres. Nada. A riqueza, em geral, é um imóvel. Os pobres eles não possuem sequer o imóvel que eles têm. Em geral, em alguns anos, a riqueza é negativa, porque há mais dívida que patrimônio. Tudo bem. Vou fazer uma breve conclusão. Qual é o primeiro elemento? Mudança da trajetória de longo prazo brasileira, imperativa é a ruptura com o neoliberalismo. O governo Lula oferece ruptura com o neoliberalismo? Não me parece. Quero ver. Não acredito.
É isso. Chega a ser exaustivo a gente ter que repetir que é isso. Vocês têm que ter produtividade do trabalho. A única maneira da gente crescer, de vocês incorporarem as pessoas, a gente poder avançar, é elevar a produtividade do trabalho. A gente precisa mudar o nosso padrão tecnológico. Falar em reindustrialização é o quê? Voltar para cá? Não, a gente não tem que falar em reindustrialização, a gente tem que falar uma nova coisa, uma nova perspectiva, uma nova transformação produtiva, em síntese com o século XXI. A gente está entrando na terceira década do século XXI, a gente está pensando na indústria da última década do século XX. Vamos produzir automóvel, vamos produzir sapato? Vamos reindustrializar sapato no Rio Grande do Sul? Enfim. Bom, só para concluir mesmo, dada a ausência de indicações nesse sentido, o que vai acontecer no governo Lula? O que o governo Lula vai fazer? Vai fazer a gestão do conflito distributivo. Vai brigar com o Banco Central em relação à taxa de juros. Por quê? Porque o rentista quer sua grana, quer seu ganho. Vai brigar com a mídia e com a elite detentora de riqueza privada e seu instrumento vocal, que é a mídia corporativa, em relação ao salário, se o salário vai aumentar, vai reduzir. Vai brigar, vai ficar nessa murrinha, desculpe o termo. O que acontece? É fácil? Não é fácil, não é simples. É irrelevante? Não é. A diferença que se situa aqui é a diferença entre quem come e não come. Então, é uma diferença importante, é relevante, só que é pouco. Então, a gente pode torcer para o governo Lula ter sucesso, ingerir bem o conflito distributivo, assegurar distribuição de renda com crescimento e elevação da produtividade marginal. Beleza. Mas o que vai acontecer? Qual é a essência da mensagem que eu queria deixar para vocês? É essa aqui. Loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Essa é a nossa maldição nos últimos 40 anos. Obrigado, pessoal.